Falar aqui agora um pouco de mercado da bola, o Flamengo analisou a proposta da Europa pelo Emerson Royal. A gente ontem trouxe essa informação completa que a gente já traz há alguns dias, né, que o Flamengo dificilmente venderia pela proposta que recebeu do Aston Villa, e muita gente estava reclamando que tinha que vender e tudo mais. A gente trouxe que o jogador era bem visto internamente, que o Flamengo entendia que a procura do Aston Villa só mostrava a dificuldade que tem no mercado para contratar um lateral direito e a valorização real do jogador do Flamengo, do ativo do Flamengo. Então, meus amigos, só para passar para vocês que eu vi muita informação rolando aí que não é verdade, que não procede. O Flamengo não desistiu de vender o Emerson Royal. O Flamengo apenas respondeu uma proposta de 53 milhões de reais, né? Foi uma proposta que o Flamengo respondeu, tá? A dificuldade de encontrar reposição e também a valorização do ativo foram os motivos que eu já tinha falado para você, tá? Você que acompanha aqui já sabe, tá? Então, Leonardo Jardim e comissão técnica entendem que é um jogador que, se o Aston Villa da Premier League está querendo, é porque tem sua qualidade e dificilmente o Flamengo encontra reposição, como já tá difícil sem o Wesley, sente muito a falta do... o Royal não é da mesma qualidade do Wesley. Tudo bem, ok. O Wesley, para mim, seria titular da seleção na competição, mas infelizmente se lesionou, né? Tá? Então, a comissão técnica também considera que o período de treinamentos em Portugal, durante a intertemporada, é fundamental para a adaptação e evolução do atleta. Então, acredita ainda, né, no desempenho do Emerson Royal. Tá? Mesmo com... Tem o Guilherme Varela, que está muito bem, elogiado pelo Bielsa. Então, a gente... trazendo aí para vocês que, nesse momento, o planejamento buscar aí, né, na verdade, reforçar outras posições e manter, tá? Ele foi contratado, pra vocês terem uma noção, por cerca de 80 milhões de reais, apesar de muita gente não saber, com luvas, com tudo, o Flamengo gastou muito dinheiro no Royal, e o Flamengo também entende que pagou mais, não vai vender por menos, né? Teve passagens por Milan, Tottenham. O Flamengo entende que gastou alto num jogador de muita qualidade e que tem muito a crescer ainda e acredita no potencial do atleta e não vai aceitar, por mais que muita gente fale, eu levo no aeroporto, eu venderia e tudo mais, o Flamengo não vai aceitar vender por menos do que pagou e, principalmente, né, essa proposta está recusada. Não é que o Flamengo não aceite vender. Se chegar a algo maior, o Flamengo vai conversar. Essa proposta, essa está recusada, tá certo? Essa daí o Flamengo não aceitou. Essa é a realidade. E o Flamengo também não vai mais vender o Luiz Araújo, é isso? O Flamengo recusou a proposta. O Vini Casagrande trouxe aí que o Al Sadd do Catar, né, tinha apresentado... A gente trouxe da proposta do Al Sadd e ele trouxe que a proposta foi recusada, né? O Flamengo recusou. Né? Atacante de 30 anos, tem contrato até o fim de 2027, segue nos planos da diretoria, tá? Para a sequência aí da temporada. A questão mesmo que o Flamengo decida vender, tem que ser uma proposta muito boa, até porque, se não vender, o Flamengo vai negociar uma renovação. O Flamengo entende que é um jogador importante e ele é muito bem, eu já trouxe para vocês essa informação, ele é muito bem avaliado pelo Leonardo Jardim, que inclusive queria a contratação dele quando estava no Cruzeiro. Tá? Então essa história de que o Flamengo vai negociar o Luiz Araújo com o Cruzeiro, não existe, gente. O Flamengo não vai reforçar um adversário nas oitavas de final da Libertadores. Isso cara, chega a ser vergonhoso esse tipo de informação. O Boto falou sobre isso ontem, de ficar dando importância para certas especulações absurdas, tanto de contratação quanto de venda. A gente tem trazido diariamente aqui a realidade e falado para você que não tem nada a ver. Tá? O Flamengo entende, então, que o Luiz Araújo é uma peça importante para o segundo semestre e não cogita negociar neste momento. Tá? Os valores da proposta não foram divulgados. A informação que eu tive é que foi um valor de 9 milhões de euros. Tá? Perguntei e não quiseram me confirmar, mas seriam 9 milhões de euros, tá? De dólares, desculpe, do Al Sadd, né? 9 milhões de dólares, parecida com a proposta feita pelo Royal. Tá? O Flamengo realmente precisa fazer dinheiro, mas o Flamengo entende que o jogador vale mais. Tá? Então, além desse desejo de continuar com ele, Leonardo Jardim gosta do jogador, o Flamengo entende que ele vale muito mais do que a proposta do Al Sadd. Tá? Então, o Flamengo ainda deve realizar vendas aí nesta janela, até para equilibrar o caixa e tudo mais,
vendeu já o Rian Roberto, né, por 10 milhões de euros, cerca de 59 milhões de reais, e outros jogadores também podem deixar o clube, e a gente fica nessa expectativa aí de quem o Flamengo vai negociar para balancear e para resolver a questão aí também, equilibrar o caixa, né, do Mengão. Tá certo? João, oportunidade bacana, né? Você se firmando aí, aproveitando essa chance que num grupo como esse não é tão fácil pintar uma chance dessa. Prazer estar contigo. Então, primeiramente agradecer a Deus. Creio eu que não só para mim, mas para todos os garotos da base é uma grande oportunidade, por mais que seja uma pré-temporada, né, para os jogadores profissionais. Mas a gente está aqui para trabalhar, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para aproveitar as oportunidades, a gente sabe que as coisas acontecem muito rápido. E é isso, cara, é dar sequência no trabalho diariamente, para quando ter oportunidade nos jogos, nesses 3 jogos, se Deus quiser a gente bem e está evoluindo sempre. Ô João, o que muda no dia a dia você está treinando no elenco profissional? Sente alguma cobrança a mais? Muda muito a questão do treinador? Como é que é? Cara, são ideias diferentes, né, do Léo Jardim aqui para o Marcelo lá da base. Mas creio que todos aqui se esforçam ao máximo, não tem essa de base profissional, a gente se cobra bastante. A gente sabe que estando aqui no profissional tem uma cobrança a mais, tem uma pressãozinha a mais, mas isso a gente vai se adaptando o mais rápido possível e creio que a gente se esforça tanto na base, tanto no profissional. A gente não escolhe treino, a gente não escolhe jogo, a gente está aqui para trabalhar. Tá tranquila essa adaptação aqui com o fuso horário? Chegou bem? Cara, chegamos bem, graças a Deus. Creio que isso aí a gente está tirando de letra, isso aí não é o mais para se preocupar. Creio que o fuso horário tem sido um pouco mais difícil ali na hora de dormir, mas fora isso está tranquilo. O solzão aqui do caramba do Rio de Janeiro, mas isso aí a gente está tirando de letra. João, o Flamengo vai enfrentar nos próximos dias 2 clubes europeus. O que você acha que muda tanto relacionado com o futebol brasileiro? Cara, a gente sabe que o estilo de jogo é diferente, né? Geralmente aqui nos clubes europeus eles têm mais a tendência de ter posse de bola, ter um jogo mais cadenciado ali, mas a gente entra em campo para vencer, independente do adversário. Então creio que a gente vai abraçar a ideia do Léo Jardim, vai entrar em campo para vencer, independente do adversário. João, muitas vezes a gente tem pouca chance de ouvir vocês, né, de conhecer o outro lado. A gente vê o jogador que está ali no campo, sujeito a acertos, sujeito a erros, né? A vida de todos nós é assim, a gente não acerta sempre, a gente de vez em quando erra. Você ano passado viveu um momento de cobrança, né? Muito jovem, mas no time titular e viveu um momento de cobrança. Como é que é isso? Eu queria ouvir, queria dar a chance do torcedor te ouvir também. Como é que passa por esse momento e como é que encara o próximo desafio para seguir adiante, seguir em frente e continuar a tua caminhada, João? Cara, quando a gente entra em campo ali, a gente está sujeito a tudo, né? Tanto a elogio quanto a crítica. Creio que nenhum atleta novo, quando entra em campo assim tão jovem, tendo uma boa sequência de jogos no profissional, espera que tenha sido daquela maneira, falhar nos 2 jogos, mas creio que Deus escreve a nossa história em linhas tortas, né? Geralmente a gente fala isso bastante em casa, né? Mas foi um período difícil, um período que as pessoas que eu amo estavam do meu lado ali, foi o mais importante para mim, conseguiram me dar total apoio, tanto o pessoal de casa, tanto o pessoal do clube. E creio que foi mais para evolução, cara, foi para amadurecer. Então é isso, já passou, agora olhar para frente, focar no que está por vir aí, aproveitar as oportunidades, que se Deus quiser pode dar tudo certo. Esse ano você já entrou, já foi bem. Quando o Jardim convocou os garotos para virem para cá, teve conversa em grupo com os jovens, individual, ou não? Foi uma convocação normal? Cara, o Jardim desde o primeiro instante ali, ele mostra bastante confiança na gente, ele fala bastante pra gente ficar leve, não ter pressão nenhuma, entrar em campo, fazer o que a gente sabe, jogar tranquilo. Então, vindo dele, falando isso pra gente, passa um pouco mais de confiança, a gente fica um pouco mais tranquilo, mas não teve nenhuma conversa específica, foi mais uma convocação. João, é muito comum no Brasil o Flamengo ter torcedores em todos os estádios. Há uma grande possibilidade de termos mais torcedores do Flamengo do que o próprio torcedor benfiquista aqui nesse próximo jogo do dia 11. Um recado para o torcedor do Flamengo aqui de Portugal. Cara, isso daí é comum pra gente, né? A torcida rubro-negra é muito grande, tá apoiando em todos os cantos do mundo. Então, creio que vai ser mais um jogo importante, vai ser mais um jogo para eles apoiarem a gente. A gente conta bastante com o apoio deles, que vai ser muito importante. O João, sexta-feira agora tem Flamengo e River Plate. É o primeiro jogo entre eles depois daquela final histórica de Lima. Onde é que você estava no dia daquela decisão, João? Pô, engraçado, né, mano? A gente fica lá vendo em frente à televisão, a gente não imagina que as coisas podem acontecer tão rápido. Tão jovem agora tá podendo enfrentar o River Plate, creio que é um sonho de criança, é um sonho realizado. É um sonho não só meu, mas toda a minha família. Então era muito novo, tinha ali eu acho que 11, 12 anos. Jamais pensaria que poderia estar tendo essa oportunidade agora. Por mais que seja um amistoso, a gente entra em campo para vencer, vai ser um jogo muito importante e muito maneiro para mim. Mexe de uma forma especial, tem essa chance de enfrentar o River nesse começo de segunda parte da temporada. Como é que você está vivendo isso, João?
Cara, é maneiro Brasil e Argentina, né? A gente sabe que é um jogo mais pegado, a gente sabe que por mais que seja amistoso, os dois times vão entrar em campo para vencer, os dois times vão lutar pela camisa que veste. Então é isso, cara, muito maneiro. É uma grande oportunidade para o europeu, quem mora aqui em Portugal, poder assistir um clássico sul-americano. Gostaria que você fizesse um convite para essa galera que está assistindo agora, João. Caralho, que isso, cara. Caralho. Então, vai ser um jogo muito especial, um jogo de duas camisas muito pesadas. Creio que vai ser um jogo muito importante, vai ser um jogo muito maneiro de se ver. Então a gente conta com a presença de todos e é isso. Show de bola.